Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou apresentar para vocês o tema Linguística na Prática, mas em específico, Linguística Forense. Nós vamos começar com o histórico. A linguística forense é um campo interdisciplinar que combina a linguística, o direito e as outras disciplinas, como a psicologia e a sociologia. A origem histórica da linguística forense remonta às décadas de 1960, 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, quando advogados, policiais e outros profissionais envolvidos em investigações criminais começaram a solicitar a ajuda de linguistas. A primeira vez que a linguística forense foi utilizada no Reino Unido foi através do trabalho de Dan Svartsev, em seu artigo The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics, em 1968. Após um período menor de atenção na década de 1960, a LF ressurgiu no final dos anos 80, simultaneamente na Europa e nos Estados Unidos, e desde então a demanda por profissionais nessa área tem aumentado significativamente. Então agora, depois de a gente ter visto brevemente um pouco da história da linguística forense, eu vou apresentar para vocês 5 áreas de atuações. A linguística forense é a área da linguística aplicada que consiste na aplicação de métodos e conceitos científicos da linguística, em contextos forenses. A linguística forense constitui um campo interdisciplinar, na confluência da linguística com o direito, mas igualmente com outras áreas, como psicologia, a sociologia, a antropologia e a comunicação, utilizado no auxílio de investigação policial, mas também como prova pericial. Uma das suas áreas fundamentais na ciência forense é a análise da autoria de documentos suspeitos, não só os manuscritos, mas, sobretudo, os incluídos em comunicação eletrônica. Agora a gente vai falar um pouco sobre a fundação, e ela foi fundada em 1991 na Associação Internacional de Fonética Forense, na Faculdade de St. John, em Nova York. Ela é atualmente conhecida como Associação Internacional de Fonética Forense e Acústica. No ano seguinte, em 1992, a Associação Internacional de Linguística Forense foi estabelecida na Universidade de Birmingham. Essas associações representam importantes marcos no desenvolvimento e reconhecimento da linguística forense, como uma nova área temática. Como e quem pode se especializar em linguística forense? Para trabalhar com a linguística forense, é necessário ter amplo conhecimento sobre a área. Por isso, recomenda-se fazer uma pós-graduação. Com isso, busca-se formar um profissional capaz de analisar discursos em contextos forenses, identificar padrões linguísticos e reconhecer a autoria de um texto. Análise de conteúdo linguístico em contexto jurídico e em casos policiais. O público-alvo do curso são estudantes de linguística, direito, ciências jurídicas, advogados e juristas, investigadores e agentes policiais, além de outros profissionais que querem aprofundar os seus conhecimentos em linguística e/ou linguística forense. Agora a gente vai entrar na parte do que um linguista forense faz. O profissional certificado em perícia forense linguística analisa discursos escritos e falados com relevância jurídica. São profissionais que geralmente se interessam por comunicação, leitura, estudos da linguagem, cultura e psicologia. A linguística forense é uma sub-área da linguística aplicada que preenche uma lacuna na investigação criminal, pois ela se interessa pela aplicação de conhecimentos teóricos e práticos da linguística para apresentar evidências criminais. Além disso, linguistas forenses conseguem inclusive estabelecer se o indivíduo está dizendo a verdade ou não, com base na análise do discurso e baseando-se na premissa de que a comunicação de pessoas que estão mentindo é diferente da linguagem de indivíduos que estão dizendo a verdade. Então, aqui, continuando, o que a linguística forense faz, para podermos exemplificar como funciona o trabalho de um linguista forense, vamos apresentar aqui 2 casos criminais nos quais foi preciso análise de linguistas, destacando que, na maior parte dos casos, haverá análise de linguistas que serão apresentados como prova nos tribunais. Isso porque os linguistas analisam tanto a escrita, quando são deixadas algumas cartas ou manuscritos, como também a análise de ligações e mensagens de voz. Com a análise de um linguista, é possível elencar características como a idade do sujeito, a sua origem geográfica, a região de moradia, nível de escolaridade e especialização acadêmica, além da sua herança religiosa. Então, o primeiro caso que eu tenho para apresentar aqui para vocês é o caso do Theodore. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas ele foi apelidado pelo FBI de Unabomber.
Ele foi um homem muito inteligente, que deu aula de matemática, ele era professor, e ele também era anarquista. Ser anarquista significa que ele era contra toda a industrialização e qualquer tipo de tecnologia moderna. Por conta desses seus pensamentos, ele vivia em uma cabana, numa floresta, sozinho e isolado. E foi aí que ele escreveu o seu manifesto sobre a sociedade industrial e o futuro dela. E lá também ele fabricava bombas para mandar bombas caseiras, né? Para mandar para as faculdades, escolas e para aeroportos. Com essas bombas, ele matou 3 pessoas e ferindo outras 23. Mas aí ele mandou mensagem para as plataformas de comunicação, falando que se postassem o manifesto dele, ele pararia de fazer os ataques. E realmente foi feito isso. Tem hoje em dia no New York Times, tem lá o manifesto dele, se vocês quiserem acessar para ver o que ele falou, qual que é a ideia dele. E assim foi feito. E aí, logo após isso, ele foi preso, pegou prisão perpétua nos Estados Unidos, né? E morreu aos 81 anos. Agora, sobre o segundo caso, a gente vai falar sobre o caso real que aconteceu, que deu a origem à série Bem-vindos à Vizinhança, do diretor Ryan Murphy, que conta a história de uma família que, ao comprar uma casa e antes de mudar-se, começaram a receber cartas assustadoras de um suposto ameaçador que se intitulava The Watcher, ou O Vigilante em português. A série conta a vida real desse casal, do Derek e da Maria Broaddus, que compraram a casa em 2014 pelo valor de 1,3 milhões. E aí eu vou ler para vocês agora um trechinho dessa carta, do que o The Watcher falava. Querido novo vizinho da Boulevard 657, permita-me dar-lhes as boas-vindas ao bairro. A Boulevard 657 tem sido o assunto da minha família há décadas. E, à medida que se aproxima de seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e aguardar sua segunda vinda. Meu avô vigiava a casa na década de 20 e meu pai na década de 60. Agora é minha vez. Então, da mesma forma que é apresentada na série, o vigilante nunca foi encontrado apesar do trabalho dos linguistas, que conseguiram traçar o perfil do assassino com base nas cartas enviadas e tudo mais. E foi realizado até um teste de DNA nas cartas que resultou em um DNA feminino. Então, assim, os linguistas não conseguiram descobrir, até hoje o caso ainda não tem solução, mas através das cartas, da escrita, da letra e do DNA que foi deixado ali naquela carta, eles conseguiram descobrir que é uma pessoa do sexo feminino. Então, assim, vocês verem como que é surreal, né? Através da escrita, de cada palavra e tudo mais, os linguistas conseguem descobrir tudo, praticamente tudo que eles precisam para saber quem é você, né? Isso é muito legal. Então, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Agradecemos muito a sua atenção. Até a próxima.